Boa noite. Vamos pegar as nossas Bíblias, abri-las em Daniel, capítulo 2. Daniel, capítulo 2, versículo 46. Hoje nós vamos terminar esse capítulo 46 ao 49. Vamos iniciar com a leitura. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez podemos nos reunir, mais uma vez podemos louvar o Teu santo nome, que é digno de todo o nosso louvor. Agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de juntos olharmos para a Tua palavra e ver aquilo que ela tem para nos ensinar, nos edificar e nos fortalecer, para que, como um corpo, possamos desenvolver tudo aquilo que o Senhor tem planejado para essa igreja, e juntos, cada membro consiga fazer a sua parte para que a igreja seja saudável e frutífera, produzindo para a obra do Senhor. Para isso precisamos que a Tua palavra fale aos nossos corações, para que haja edificação, transformação e santificação em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e pedimos essas coisas. Amém. Deus exalta os humildes. Interessante que nós lemos muitas passagens no tempo da liturgia falando a respeito disso, que Deus, Ele está atento à humanidade, está atento aos seus servos. Deus não fica contente com aqueles que são orgulhosos, não se agrada do orgulhoso. Na verdade, Ele até zomba daqueles que são arrogantes, se acham sábios de acordo com os conhecimentos humanos. Quando nós nos convertemos, nós quebramos uma barreira que nós podemos chamá-la de barreira da inimizade. Então, quebramos a barreira da inimizade que foi criada pelo pecado quando Adão pecou. Então criou essa barreira da inimizade entre Deus e nós. Então passamos a ser inimigos de Deus. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1 fala que éramos inimigos de Deus antes da conversão. É interessante que muitos acham e falam mundo afora que são filhos de Deus, mas nós também somos filhos de Deus. Mas de fato a maioria é inimiga de Deus. E éramos também inimigos de Deus por causa dessa barreira que foi criada, que é chamada de pecado. Mas no início, quando Deus criou o homem, criou um paraíso, criou todas as coisas perfeitas nesse mundo, e nós temos aí até hoje esse mundo maravilhoso, é claro, afetado pelo pecado, mas ainda um mundo maravilhoso. Então no início Deus era amigo do homem e o homem era amigo de Deus. Eles conversavam no jardim, Deus andava no jardim. Então havia essa amizade, mas veio o pecado, houve a barreira da inimizade e o homem se tornou inimigo de Deus. Então por causa do pecado. E por essa razão é que hoje nós vemos no mundo tantas filosofias e ideologias que são inimigas de Deus. Algumas vezes a gente começa a analisar, mas como que podem pensar dessa forma, podem agir dessa forma, achar que isso é algo normal, natural. Mas é porque são inimigos de Deus. Automaticamente suas ideologias, filosofias e pensamentos também são inimigas de Deus.
de fato, o significado de Satanás é inimigo. Porque Satanás traduzido, se fosse traduzido do grego, deveria ser inimigo. Mas não foi traduzido, foi transliterado. Então, muitas vezes as pessoas perdem o significado porque tem uma transliteração. Mas para o judeu, quando ele ouve a palavra Satanás, ele ouve a palavra inimigo. Porque Deus queria que ele soubesse, desde o início, que Satanás era o inimigo. E por causa do inimigo é que veio a barreira da inimizade. Ele que tentou o homem, e o homem, é claro, pecou, tem culpa por causa disso, mas toda essa inimizade contra Deus começou com o inimigo de Deus, que se rebelou contra Deus, e o inimigo do povo de Deus. Então, nós vemos na história o tempo todo Satanás atuando como inimigo do povo de Deus, querendo destruir os judeus. Vemos na história da igreja ele atuando como inimigo do povo de Deus, querendo destruir a igreja. E até hoje é assim. E essa batalha aí de inimizade existe até hoje e é causada por causa do pecado. Mas quando nos convertemos, essa barreira é quebrada. Essa cegueira que muitos têm é tirada. E é por isso que enxergamos algumas coisas que muitos não enxergam. Acham que aquelas coisas que estão falando, em nome da liberdade, em nome da justiça, do direito, que são boas. Cada um faz o que quer. Mas na verdade são todas ideologias inimigas de Deus. E só quem é amigo de Deus que consegue ver e entender aquilo que é algo contra os padrões de Deus. Então, na conversão, quando nós quebramos a barreira do pecado, nós começamos também a quebrar uma outra coisa em nossas vidas, que é chamado de orgulho, que é o que nós lemos várias passagens na Bíblia falando a respeito da humildade e do orgulho, que Deus não se agrada dos orgulhosos e Deus exalta os humildes. E no momento que nos convertemos, nós também, além de quebrar essa barreira do pecado, começamos a quebrar o nosso orgulho. E talvez você pense, mas eu não tive tanto problema com essa área, eu não sou orgulhoso. Todo ser humano é. Todos nós somos orgulhosos em alguma coisa, ou por alguma coisa. Muitas vezes nós nos orgulhamos até de coisas boas que nós fazemos, não deveríamos, mas somos orgulhosos. E vale aqui uma explicação entre o orgulho bom e o orgulho pecaminoso. Quando nós falamos, eu me orgulho do meu filho por tirar boas notas, é pecaminoso ou é um orgulho saudável? Depende. Porque se for aquele orgulho porque ele estudou, porque ele está se dedicando, ele está fazendo aquilo que é certo, é correto, está conseguindo atingir os objetivos, então você está satisfeito, você está contente. Quando você diz, eu sinto orgulho do meu filho, eu sinto alegria porque ele está conseguindo fazer essas coisas. Mas se você sentir orgulho porque ele é mais inteligente do que os outros, porque ele é mais esperto, porque ele consegue fazer aquilo que outros não conseguem, que ele está se sobressaindo, coisas desse tipo, e você está se sentindo orgulhoso por causa disso, aí é orgulho pecaminoso. É uma linha muito fina, mas existe uma diferença entre aquele orgulho bom e o orgulho pecaminoso. Então, por isso que eu falei, como que pode se orgulhar de fazer uma coisa boa? Alguém tem uma habilidade, por exemplo, no esporte, ele é muito bom no futebol. E ele se orgulha disso, no sentido de ter a oportunidade de humilhar, menosprezar as pessoas, mostrar que é bom. Se alguém fizer uma falta nele, ele vai lá e faz um drible muito bom para humilhar a pessoa, e ele se orgulha disso. Ele me fez isso, mas olha o que eu fiz depois, e ainda fiz o gol. Esse orgulho,
Nesse caso é pecaminoso. Era uma coisa boa? É ruim ter habilidade? É ruim fazer coisas esportivas? Não. Tem algum problema se destacar no esporte? Não. Mas a partir do momento que ele se orgulha de ter humilhado alguém por causa daquela habilidade, aí sim é algo ruim. Então, todo ser humano tem algum tipo de orgulho. Se a gente analisar algumas coisas, a gente fica orgulhoso por aquilo que fazemos, pensamos. Alguns são orgulhosos pela sua capacidade, pela sua inteligência, outros são orgulhosos por causa da sua beleza, outros são orgulhosos por causa da sua força, e outros são orgulhosos porque acham que tem tudo isso. Só não tenho dinheiro, mas as outras coisas eu tenho tudo. Várias coisinhas, às vezes pequenas, e se analisarmos o nosso coração, nós vamos ver que somos orgulhosos, e é por isso que a Bíblia fala tanto que Deus não gosta dos orgulhosos e exalta os humildes. Então, na conversão, começamos a quebrar isso. Mas, quando nós chegamos ao ponto de reconhecermos quem somos e por que estamos nesse momento agora, por causa do que Deus fez e reconhecemos a verdade, nós chegamos à conclusão que temos que nos humilhar sobre a poderosa mão de Deus, que diz 1 Pedro capítulo 5. E lá diz também que no tempo oportuno, Ele é quem exalta. Se Ele quiser, Ele vai exaltar. Mas nós temos que chegar a essa conclusão que nós temos que simplesmente sermos humildes debaixo da poderosa mão de Deus. Se você acha que não é inferior a nenhum outro ser humano, então pense, você é inferior a Deus. Humilhe-se debaixo da mão de Deus. E aí, depois que você entender isso, você vai começar a se colocar no seu lugar. Todo cristão deve desenvolver a humildade em sua vida. Temos que ser imitadores de Cristo, o qual é nosso maior exemplo. Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. E todos nós devemos desenvolver, então, essa humildade. Portanto, o cristão deve desenvolver a sua humildade e afastar-se do seu orgulho à medida que se aproxima de Deus. Porque se analisarmos bem, é algo que é meio que óbvio, meio que lógico. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ficamos humildes e mais nos afastamos do nosso orgulho. De fato, podemos dizer que o segredo da humildade é a intimidade com Deus. Quanto mais a pessoa tem intimidade com Deus, mais humilde ela é. Quanto mais afastada de Deus é a pessoa, mais orgulhosa ela é. Porque pessoas que se afastam, que estão longe de Deus, elas não se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. E quanto mais chegamos próximos dele, vemos essa necessidade de nos humilharmos debaixo da poderosa mão dele. Então, automaticamente, nos aproximando de Deus, nos tornamos mais humildes. Afastados de Deus, mais arrogantes, mais orgulhosos. Então, o segredo da humildade é a intimidade com Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque Daniel foi um homem humilde. Daniel, ele tinha muita intimidade com Deus. Ele é um bom exemplo de tudo isso que eu estou falando. Por que que ele não se exaltou no momento em que ele revelou o sonho? Ele não fez como Arioque. Arioque simplesmente foi o intermediário. Mas ele, eu que indiquei Daniel, foi eu que chamei para ele. Ele começou a mostrar o coração orgulhoso do ser humano. Por que que ele não fez isso? O tempo todo ficou dando glória a Deus, o tempo todo mostrando e apontando para Deus que ele não era nada, porque ele tinha intimidade com Deus. Nós vamos ver que ele orava 3 vezes ao dia. Era um homem que conhecia o Senhor pessoalmente.
e automaticamente ele tinha muita humildade. No final da história do sonho de Nabucodonosor, nós podemos observar 3 fatos nesses últimos versículos. O primeiro fato foi que Deus foi honrado. Primeira coisa, com toda essa história da grande estátua misteriosa, é que Deus foi honrado. Versículo 47. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Aqui vemos uma declaração de humildade de alguém que nesse mundo era muito poderoso. O rei Nabucodonosor, naquela época, era o rei mais poderoso que tinha. Ele foi chamado de Rei dos Reis. Tanto é que a representação da estátua é a cabeça de ouro, qualidade. Realmente ele foi alguém muito poderoso. Então essa declaração de humildade desse homem é algo que devemos notar. Ele foi reconhecido então como o Rei dos Reis e estava querendo saber o futuro. Depois que ele já tinha conquistado tanta coisa, tinha um reino ali, um império tão grande, ele começou a pensar: mas o que vai acontecer no futuro? Quais são as coisas que eu posso fazer? E começou a pensar no futuro. E milagrosamente, ele teve um sonho que divinamente foi revelado para que ele soubesse o que aconteceria dos dias dele até os dias dos 1000 anos do reinado de Cristo. Nós sabemos que muito já aconteceu. Estamos próximo aí, estamos nos pés da estátua. E ele teve essa capacidade de receber esse sonho milagrosamente e a revelação do sonho. E aí sim ele fez isso aí que nós vimos aqui. Ele se humilhou reconhecendo quem era Deus. Ele descobriu que o Deus de Daniel era o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios. Esse é o primeiro fato que nós vimos aqui nessa história. Deus foi honrado como Deus dos deuses. Eles tinham muitos deuses, acreditavam em vários tipos de deuses em relação aos astros, e ali Deus foi honrado como Deus dos deuses. O segundo fato foi que Daniel foi honrado. Versículo 46 e 48. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe de todos os sábios da Babilônia. O rei honrou Daniel altamente, pois ele revelara convincentemente tudo o que ele pediu. A disposição de Nabucodonosor de dar tal honra a um estrangeiro que negava os deuses babilônicos é um ponto em seu favor. Era um ponto, vamos dizer, em favor de Nabucodonosor, de reconhecer ou dar honra a um estrangeiro, mostrando uma imparcialidade no julgamento, que é algo incomum. Para um rei é algo incomum naquela época. Podemos dizer que mostrar imparcialidade no julgamento é algo incomum hoje. Normalmente as pessoas tendem para o seu partido. E aí os julgamentos é tudo de acordo com o seu partido. Todos os julgamentos são de acordo com a sua ideologia. Não conseguem fazer um julgamento justo.
E aqui nós temos um ponto a favor de Nabucodonosor, que deu honra a um estrangeiro que negava os deuses babilônicos. A frase "se prostrou o rosto em terra" é uma declaração também muito notável. De fato, é tão notável que os expositores liberais negam que essa frase seja verdade. Quem são esses expositores liberais? Eu costumo explicar fazendo uma diferença, porque liberal na teologia é horrível, é errado. Se você ouvir falar que o teólogo é liberal, você pode ter certeza que ele vai ensinar heresia e coisas erradas. E existem liberais batistas e alguns aí nomes bem conhecidos. Eles se infiltraram nas igrejas boas e conservadoras, esses liberais. Agora, quando a gente fala liberal na economia, aí está certo. Faz uma diferença aí. Se for na economia, está certo. Se for na teologia, está errado, né? Por quê? Porque o liberal na teologia, ele diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Então, algumas partes, sim, podemos dizer que é a palavra de Deus. Outras não faz, porque não faz sentido. Esses liberais, eles começaram a estudar, começaram a colocar os conhecimentos deles, científicos e acadêmicos, e começaram a analisar de uma forma que, se falarmos que tudo que está escrito na Bíblia é verdade, as pessoas vão começar a dar risada da gente. Vão falar, vocês não entendem, não estudam, não compreendem as verdades. Se a gente começar a falar que Jesus andou sobre a água, que Pedro andou também, vamos falar, então, agora vocês acreditam em Papai Noel e coisas desse tipo? Então vamos começar a zombar da gente. Então a gente tem que entender que nem tudo que está na Bíblia é de fato verdade que aconteceu. Aqui é um caso. Por que isso não pode ser verdade? Porque reis simplesmente não se prostram diante de seus servos. E nunca se prostraria diante de um cativo. No caso de Daniel aqui, que era um cativo, um prisioneiro. Isso não faz sentido nenhum. Então, como que pode ser verdade essa frase? Que prostrou-se o rosto em terra diante de Daniel. Então, eles não acreditando que a palavra de Deus tem toda a verdade, que em todas as partes é a palavra de Deus, eles falam, isso daqui não é a palavra de Deus. Isso aqui não pode ser verdade, porque nós reconhecemos que os reis nunca fariam isso. Mas nós sabemos que isso é parte da palavra de Deus. E se está na palavra de Deus, é verdade. E aquele rei que era chamado de rei dos reis, se prostrou sim diante dele. Isso é o que a Bíblia disse. E é o que aconteceu de fato. A ação é altamente digna de nota. Porque realmente isso não é comum. Um rei tão poderoso como ele se prostrar diante de um cativo. Não é comum. Nabucodonosor prostrar-se diante de Daniel indica uma completa aceitação de tudo o que ele dissera e grande apreciação por uma interpretação na qual ele podia confiar. Lembra que ele não confiava no sábio, ele sabia das artimanhas dos sábios, e ele falou, então conta o sonho. Esses dias eu estava ouvindo alguns que interpretam essa passagem e falam assim, Nabucodonosor, ele teve um sonho, mas ele esqueceu. E porque ele esqueceu o sonho, ele pediu para contar. Ele não esqueceu, o texto fica o tempo todo mostrando que ele queria saber o que aconteceu e que ele não revelou, não contou o sonho, porque ele queria que eles revelassem, falassem o que ele sonhou, porque ele ia saber que a interpretação seria verdadeira. E eles falaram, mas isso que o senhor está pedindo, por mais poderoso que fosse um rei, nunca pediu isso, porque é impossível. Só os deuses poderiam fazer isso, e eles não moram aqui na terra. Então, aqui, ele reconheceu que aquela interpretação ele podia confiar. Então, mostra o quanto também ele desejava aquela interpretação ao ponto de se humilhar diante do Deus de Daniel. Inclinar-se perante outro
era um sinal de profundo respeito. No entanto, mais do que mero respeito, foi importante, aliás, é importante aqui a intenção nesse momento, pois a palavra usada no original, ela é empregada em outras passagens para a adoração divina. Nabucodonosor estava então ali adorando, literalmente naquele instante. Eles, embora não a Daniel, mas a Deus, a quem Daniel dera todo o crédito, porque o tempo todo Daniel dava o crédito para Deus. Nós fizemos uma leitura dos versículos anteriores, e vocês provavelmente lembram ele falando isso. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que os outros sábios. E simplesmente estou revelando porque o Deus Todo-Poderoso fez isso. Ele deu crédito a todo tempo para Deus. Então ele conheceu esse Deus através de Daniel. E parecia apropriado então adorá-lo através do instrumento humano que estava ali representando aquele Deus. Então, ao mesmo tempo, o ato demonstrou o alto respeito que ele tinha, que ele sentiu também por Deus e também pelo homem que ali representava, no caso, Daniel. Então, o primeiro fato que vimos é que Deus foi honrado. O segundo fato foi que Daniel foi honrado e reconhecido pelo que ele representava ali. O terceiro fato foi que os amigos de Daniel foram honrados. Versículo 49. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Além de ser um homem humilde, Daniel também era leal. Ele pensava no bem-estar dos outros, no bem-estar dos seus amigos. E ele não se esqueceu de pedir uma posição de honra para os seus amigos. Analisando friamente aqui, parece meio que natural, né? Já que o rei ofereceu oposição para ele pedir para os amigos, né? Não seria uma coisa tão estranha. Mas olhando o ser humano de modo geral, muitos no lugar dele não pediriam. Nós vemos isso hoje nas atitudes das pessoas com os trabalhos normais do dia a dia. Muitos não pediriam algo para os seus amigos, talvez com a desculpa dizendo, é que eu não queria abusar da vontade do rei. Ele estava ali num momento que o rei estava contrito, estava se humilhando, e ele aproveitou o momento e lembrou dos seus amigos e pediu para que eles também tivessem uma honra, destaque naquele império. Mas muitas pessoas não lembram dos seus amigos quando são honrados, quando são engrandecidos. Seria mais ou menos como alguém que recebe uma grande promoção e o chefe ou o dono da empresa dá aquela grande promoção e ele fala, mas eu quero que você promova aqueles amigos ali também. Seria correr um risco, não é? Algo assim, mas você já está abusando, porque uma coisa é você passar um tempo e aos poucos usando sua influência para ajudar os amigos. Uma outra coisa é alguém no ato ali, no momento que recebeu aquela coisa, já aproveitar a oportunidade e interceder pelos seus amigos. Se a gente analisar isso friamente, nós vamos ver que é uma situação muito difícil e muitos de nós deixaríamos isso para um momento posterior, não naquele momento. Mas por que ele não fez isso? Primeiro porque ele era um homem leal a Deus, leal aos seus amigos. Ele era temente a Deus, então ele não tinha que temer ao rei. Ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que os amigos também eram servos do Senhor, e ele simplesmente aproveitou a oportunidade ali. E é claro,
eles foram honrados também. Os 3 fatos aí. Deus foi honrado, Daniel foi honrado, seus amigos foram honrados no final dessa história aí do sonho. O ponto que quero destacar no final dessa história é a humildade. A humildade faz parte da nova natureza. Se não fosse a conversão, nunca poderíamos ser humildes. Então, por causa da conversão, nós temos o potencial de sermos humildes e desenvolvermos a humildade a cada dia que passa. Faz parte da nova natureza. Podemos dizer que a humildade é a essência da natureza cristã. Por que eu falo isso? E estou afirmando que a humildade é a essência da natureza cristã. Porque todo cristão é convertido a Cristo. E ele, embora, olha o que diz Filipenses, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Olha o que Jesus fez, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele se humilhou e depois ele obedeceu e morreu para que pudéssemos ser salvos. E quando cremos nisso e nos convertemos a Ele, automaticamente nós temos a essência de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nos tornamos novas criaturas, novas pessoas, semelhantes a Ele. Se o próprio Deus homem, que veio a esse mundo, e se humilhar por nós, nós que somos filhos dele agora por causa de Jesus Cristo, também temos a essência da humildade em nossa nova natureza. Como disse logo no início, o cristão deve desenvolver sua humildade e afastar-se do seu orgulho. A única maneira de diminuirmos o orgulho e aumentar a humildade é se aproximar de Deus a cada dia. Quanto mais perto dele, mais conseguiremos enxergar por meio da sua luz quem nós somos. É uma imagem fácil de entender. Deus é luz, Ele é aquele que ilumina tudo e nós vamos nos aproximando dele. Aquela luz é tão forte que quando olhamos para nós conseguimos enxergar quem de fato somos. Como conseguimos enxergar as nossas impurezas, os nossos pecados, as nossas falhas. Então, quanto mais próximos de Deus chegamos, mais vemos a nossa sujeira. E qual é a tendência quando você vê uma sujeira em você? Limpar, purificar. No caso do cristão, ele vai confessar, ele vai admitir a sua sujeira, vai pedir perdão por ela, vai se santificar. Então essa proximidade com Deus faz com que nós nos enxerguemos e automaticamente nos santifiquemos. E a humildade vai ser algo que vai aflorar cada vez mais em nossas vidas. Então, quando começarmos a nos enxergar verdadeiramente, começamos a nos colocar no nosso devido lugar. Um Deus Todo-Poderoso, o qual nós nos humilhamos debaixo da mão dele. Nós começamos a entender que como seres humanos, comparado com Deus, porque às vezes nós temos a tendência de ficar comparando com outras pessoas. Aí podemos nos achar alguma coisa. Mas quando nos humilhamos debaixo da mão de Deus, não somos nada. E aí começamos a nos colocar no nosso devido lugar. De fato, o segredo da humildade é intimidade com Deus. É o segredo para todas as áreas da vida cristã. Santificação, se você aproxima de Deus, você vai ficar mais santo, você vai ficar mais humilde, você vai ficar
mais zeloso pelas coisas dele. Você vai ficar mais amoroso para com o próximo, porque Deus é amor. Você vai conseguir entender mais as coisas, porque a mente de Deus é iluminada. Então essa proximidade com Deus é vital para as nossas vidas. É o segredo para sermos cristãos mais úteis para o nosso Deus. Então vimos aqui que Daniel era muito humilde e sabia se colocar no seu lugar, e Deus o exaltou. Sabemos que na palavra o tempo todo é ensinado que aqueles que são orgulhosos e arrogantes não têm a aprovação de Deus, e os humildes, Deus no tempo oportuno exalta. Não vamos procurar ser humildes só para ser exaltados para Deus, porque isso seria ao contrário de humildade. Nós vamos ser humildes simplesmente porque reconhecemos quem somos e quem Deus é e o que nós devemos fazer. Se Deus quer honrar, que Ele faça, mas isso vai depender da vontade dEle. Não precisamos ficar esperando isso. O objetivo não é a exaltação, o objetivo é a humildade e ficarmos mais parecidos com o nosso Salvador. Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos porque Tua palavra nos mostra com a vida de servos como o Daniel e outros, que quando estamos próximos do Senhor, conseguimos nos colocar no nosso devido lugar, entendemos quem somos e quem o Senhor é e o que devemos fazer. No dia a dia, nós muitas vezes não percebemos as nossas falhas, nossos pecados, não conseguimos lutar contra eles, mas o Teu Espírito Santo nos incomoda, a Tua palavra nos alimenta, a comunhão uns com os outros nos fortalece, a igreja é um corpo que nos ajuda a caminharmos. E agradecemos ao Senhor por todas essas coisas que o Senhor nos oferece para que juntos possamos honrar o Teu santo nome enquanto estamos aqui nesse mundo, aguardando a volta do nosso Senhor para vir de fato fazer justiça e um dia todas as coisas serem de acordo com os Teus eternos propósitos. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.